Tudo bom, pessoal? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite de estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. E quando o padre Douglas e o Efigênio vieram e disseram: você pode vir, com todo o entusiasmo que ele sempre tem, eu olhei e digo: eu acho que eu posso, mas vamos ver, podia. E eu estava pensando o que falar para essa gente. Uma das coisas difíceis para mim sempre é falar para quem eu nunca tive contato assim. E eu imaginava que o grupo ia ser, além dos dois, eu acho que eu não conheço quase ninguém aqui. Então, o que falar para essa gente? Então, vim um pouco mais cedo, comecei a ouvir as coisas. E deixa eu contar uma experiência minha de quinta de noite. Quinta-feira eu fui buscar o filho meu e sua família lá em Guarulhos, no aeroporto. Eu saí do Tamboré 5h10, né? E o voo deles ia chegar às 7h30. E quem mora em São Paulo sabe que é mais ou menos isso. Porque a gente tem que dar uma paradinha no estacionamento que tem ali na marginal do Tietê, né? Tem um estacionamento lá, céu aberto. A gente sempre tem que parar o carro um pouco lá, pedir licença, depois pode ir para lá. E ali já estava escuro. Aí aquilo vai dando volta ali. Daqui a pouco eu olhei um luão daquele tamanho. Não sei se vira a lua já. Tem namorado aí que olha a lua ainda. Então tinha aquele luão lá, né? E uma outra coisa que, fim de tarde, quando eu estou no carro, a minha filha mais velha, ela volta e meia me liga, que é a hora que ela sai do trabalho. E ela não me ligou, eu pensei, eu vou dar uma ligadinha. Pus no Viva Voz, dei uma ligadinha para ela. Ah, pai, já estou em casa, né? Aí eu disse: você já viu a lua? Que lua? Né? Dá uma olhada aí se tu enxerga a lua. A Lulu, a minha netinha, já tinha falado da lua. Ela foi olhar e nós dois olhamos a lua ao mesmo tempo. Aí me lembrei, até contei para ela uma história, que é uma história que aconteceu, isso é real, de uma guerra. Eu não sei em que país foi. O ser humano gosta de vez em quando inventar uma guerra, né? E aí separaram dois, marido e mulher. O marido teve que ir para a guerra e eles, muito apaixonados os dois, aí eles pensaram: como é que nós vamos ficar agora separados para continuar unidos? E aí eles estavam de noite olhando para a lua, aí disseram: vamos fazer o seguinte, vamos combinar no horário de noite, e no mesmo horário nós dois vamos olhar para a lua. Já que nós não conseguimos olhar um para o outro, o nosso olhar vai se encontrar no mesmo horário, lá na lua. Aham. Isso ajuda a explicar um pouquinho que nós podemos olhar para Jesus e, apesar da separação, estarmos unidos em Jesus. Eu acho que é isso mais ou menos que resume. E olhar para Jesus em Cristo, né? É isso? Então deixa eu compartilhar um pouquinho que também pensei, vamos repartir isso para essa turma aí. Quando eu fiz meu doutorado na universidade, o meu tema era a busca da unidade na confissão da fé. Como é que os grupos diferentes exercem esse negócio de fé? E todo grupo, agora grupo aqui eu não estou dizendo denominação, pode ser até uma paróquia, uma igreja local, né? Todo grupo, ele tem um sistema de referências. E esse sistema de referências, em geral, tem 4 elementos. 4 elementos. Um dos elementos do sistema de referência é a tradição. Tradição. Tanto faz. Qualquer grupo religioso cristão, ele tem a tradição como sistema de referência. Vamos pegar um grupo evangélico. Como é que é o culto nessa igreja? Você já notaram que é mais ou menos sempre igual? Né? É que nem, eu não sei, eu não prestei atenção, mas quando eu entrei hoje de manhã
já estava iniciado, eu sentei naquela cadeira. Saí para o intervalo, sentei na mesma cadeira. Todos estão mais ou menos sentados no mesmo lugar? Isso é tradição. O ser humano é tradicional. Quem de vocês pega ônibus todo dia? No ponto do ônibus você não para mais ou menos no mesmo lugar? E se tem um outro que para ali, a gente já não fica menos deslocado. Estão percebendo o que é tradição? Né? Então nós somos tremendamente tradicionalistas. A gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, né, aí na igreja, uma professora de escola bíblica, ela me ensinou a orar. Né? Em casa a gente orava, mas ninguém me tinha dito que tinha que fazer aquele negócio todo. Mas quando me ensinaram a orar, eu tenho que juntar as mãos. Não sei se mais alguém de vocês faz assim. Até hoje eu junto a mão. Né? Aí tem que baixar a cabeça. Né? E fazer o que mais? Fechar os olhos. Esse sistema de oração está escrito no livro bíblico de Zedequias. Zedequias que manda juntar as mãos, baixar a cabeça e fechar os olhos. Zedequias, não existe. Se alguém tinha dúvida, esse livro não existe. Não é nem apócrifo ou deuterocanônico. Tá bom? Não existe. Não tem isso na Bíblia. É interessante, né? Mas até ensinar, isso é tradição. Não tem nada errado, pode juntar a mão. Mas eu aprendi tão bem aquilo que até hoje, quando tem lá nas epístolas, levantando mãos santas, né? Se me diz, vai orar, eu faço assim, eu parece que não consigo levantar a mão para orar. Eu tenho que... Tradição, não tem nada a ver, tradição. Entenderam como é forte esse negócio de tradição? Esse colarinho clerical eu já usava também. Né? E até uso de vez em quando. Eu sou luterano, luterano usa um monte de coisa assim também. Mas eu parei de usar porque quando eu saio com minha esposa, de colarinho clerical, saía, os caras, a mulher do padre. Então, eu digo, os caras vão falar mal do padre por causa de mim. Então deixa quieto. Então no culto às vezes eu até uso esse negócio. Mas vejam, isso é tradição. Tudo é tradição, tradição. Eu fui uma vez para a Grécia, em Atenas, um encontro de sociedades bíblicas, e aí a igreja, eles aboliram as imagens, né, dentro da igreja, não tem a tradição de imagem lá, os ortodoxos gregos, mas a igreja deles é tão rica daquelas pinturas que aquilo até tem 3 dimensões. Você parece estar num templo católico romano aqui do Brasil, você nem percebe logo. Aí o sujeito lá, o sacerdote, estava lá com aqueles roupão preto, né? Daqui a pouco estava ele com a mulher e 2 crianças puxando na batina dele, né? E eu disse, tá, mas tá certo, ele é ortodoxo. O meu olhar estava focado pela tradição. Estão vendo que no meu sistema de referência religioso, um elemento importante é tradição. Podemos ir adiante? Esse pegamos? Tem um segundo elemento muito importante, depois da tradição, que são as formulações de fé. Formulações de fé. A maneira como a gente resume a fé, como a gente expressa a fé. Os católicos vão saber o que eu falo, e algumas igrejas evangélicas sabem. Por exemplo, tem um credo chamado apostólico, que não foi escrito pelos apóstolos. Tem um outro que é niceno, que não é de Niceia, mas tudo bem. Ele começa mais ou menos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, vai adiante. Tá, isso é credo, uma formulação de fé. Todas as igrejas têm formulações de fé, até as que dizem que não têm. Eu estava prestando atenção nas orações, tem algumas expressões típicas que elas voltam para o mesmo meio. Isso são formulações de fé. Está vendo? Isso se repete. Às vezes elas são bem elaboradas, como esse credo apostólico.
Outras são bem elaboradas, como a Confissão de Westminster para os anglicanos, a Confissão de Augsburgo para os luteranos, os calvinistas têm as confissões deles, os reformados, as igrejas têm, batistas têm. Quer dizer, nós cremos nisso, nós cremos nisso, são confissões de fé. As confissões de fé se tornam referência. Entendeu? Confissões de fé. Elas podem ser mais elaboradas ou menos elaboradas, mas elas são sempre produzidas pelo grupo de fé, pelo grupo religioso, pela igreja. São confissões de fé da igreja. Né? Por exemplo, tem palavras que é unção. Unção foi uma palavra. Né? Unção, outros não são. Né? É isso? Tá bom. Mas unção é uma palavra que, se eu pergunto, o que é unção? O cara, sei lá, entende? É um negócio sério, unção. Mas dizer o que é unção, mas fala. Tá? Estão percebendo? Unigênito, né? Não é efigênio, unigênito. É parecido, né? Então, esse não é tão usado, unção é mais usado. Tá vendo? Isso são confissões de fé. Segundo elemento do sistema de referência. Todas as igrejas têm. Tem um terceiro elemento, que é a autoridade da igreja. A autoridade. Quem é a autoridade da igreja? Eu aprendi com o meu pastor que o negócio é assim. Quem é o pastor? O pastor é a autoridade da igreja. A pastorada que foi para o seminário, e os seminaristas católicos também, eu aprendi com o meu professor de teologia sistemática, né, que quando falava em escatologia, essas palavras o cara gosta de falar, né? Parece que o cara é o cara, né? Então, aí começa a referência de autoridades. Né? Há pouco foi mencionado, né? O bispo pode não gostar, mas o Papa tem até uma hierarquia, não tem? Todos têm, né? Não, mas o bispo da igreja, hoje tem, essa coisa já passou para as outras igrejas, né? O apóstolo, o não sei quem, né? Então você começa a criar uma hierarquia de autoridade. Estão vendo os três elementos? Quais são? Vamos repetir? Primeiro, qual foi? Tradição. Segundo, qual foi? Formulação de fé. Terceiro? Autoridade. Tá bom. Mas aí tem um quarto elemento que é referência para todas as igrejas. Qual é esse quarto elemento? As Escrituras. As Escrituras. A Bíblia. Tá? Interessante. Lá na Bíblia, esses elementos também estão presentes. Vocês podem achar isso dentro do texto bíblico, vocês acham ao longo da história, vocês acham em todos os grupos religiosos. Esses elementos são importantes dentro das comunidades de fé, vamos chamar assim. Mas eles têm dentro da comunidade de fé uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Por exemplo, a tradição é importante. Ai de vocês se vocês não respeitarem a tradição. Vocês vão ser chamados de hereges. Vocês vão ser expulsos. Tem que respeitar a tradição daquela comunidade, né? Tem alguma coisa sagrada nela? Agora, esses elementos de referência funcionam dentro daquela comunidade, mas quando você vai evangelizar, você vai falar o evangelho para os de fora daquela comunidade de fé, a tradição tem alguma importância? Não tem importância nenhuma. Você não convence ninguém. Não, mas tradicionalmente foi sempre assim. Eu conheço. É bom para ti, tá bom, fica bom para ti. Não tem nada a ver com isso. É a tua tradição, não é a minha. Entenderam o primeiro ponto? A tradição é muito importante dentro, não fora. Vamos pegar o segundo elemento, que era a confissão. Lá na minha igreja tem uma confissão de fé que diz isso.
é importante para fora? Não. Você não convence um muçulmano dizendo, está aqui o documento da minha igreja, é assim que nós cremos e é assim para ti. O muçulmano vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, problema é seu. Vamos para o terceiro elemento? Ah, mas o Papa falou. Ou o pastor falou. Para dentro da comunidade de fé é importante, para fora é importante? Tá. Vamos para o quarto elemento? Mas é palavra de Deus. Aí pegou, não? Perceberam? É palavra de Deus. Isso são as sagradas Escrituras, que registram a palavra de Deus. Aí você diz, então, deixa eu ver. E aí a comprovação dessa palavra, né, que Deus a comprova pelo seu Espírito na mente e no coração. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, vamos chamar assim de Bíblia, né? Bíblia é biblioteca, por isso eu prefiro Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, elas têm um significado. Ou palavra de Deus tem um significado. Vocês conhecem de cor João 1:1? Evangelho de João, capítulo 1, versículo... Tem muitas traduções, vamos pegar uma que é mais ou menos igual nas traduções, nas mais tradicionais. No princípio era o verbo. Vamos pensar um pouquinho. O verbo ali é logos, tá? No princípio era o verbo. Verbo é uma palavra que eu acho que... Né, vamos conjugar o verbo. Para mim, verbo na frase, não é o substantivo, é o verbo. Mas ali não tem esse sentido. Logos não tem sentido de verbo, assim. É palavra. No princípio era a palavra. Tá bom. Vamos pensar. Palavra. Vamos começar antes, no princípio. O que é princípio? Ali, princípio é archê. Grego, tá? Ele falou em falar em línguas, eu pensei, vou dar uma escorregada aí. O arcebispo, né? O que é o arcebispo? É o bispo primeiro. Né? Os principais sacerdotes, principal, era o archê. É a mesma palavra, princípio e principal. Mas essa palavra também tem um outro sentido. Tem um sentido cronológico, primeiro, né? Mas tem um outro sentido subjacente que fica na base. Por exemplo, vocês tomam o que de remédio? Vamos pegar um bem conhecido, aspirina. Tá? Qual é o princípio ativo da aspirina? Qual é o princípio ativo? Não é assim que se diz do remédio? Né? É ácido acetil salicílico. Tá bom? Esse é o princípio ativo. Não é o primeiro, é a base da aspirina. Então, no princípio, pode ser no começo ou pode ser na base. Agora, o que está no começo ou na base? A palavra. Tá? No começo ou na base, a palavra. Tá bom. Olhando Gênesis, disse Deus, haja luz. Disse Deus, palavra, houve luz. Tá. Agora eu vou voltar lá para João. Tá difícil acompanhar ou tá indo bem? No princípio era o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quer dizer, aquela palavra que está na base de tudo é Deus. E a palavra se fez carne. A palavra que se fez carne é quem? Deus. É Jesus. Habitou entre nós, armou a barraca entre nós, né? E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Cristo. A palavra é Cristo. Agora, dentro do sistema de hierarquias,
da referência de qualquer grupo religioso tem uma palavra que é Cristo. E quando nós mesmo divididos olhamos todos para Cristo, nós estamos o quê? Como é que diz Corintiano? Estamos juntos. Ela nos une. Esse é um ponto muito chave. Ela nos une. Então, por isso que quando eu falo de Bíblia, eu não falo do livro que divide, eu falo do livro que une, porque ele é a palavra de Deus, é Cristo. Tá? Terminei o primeiro capítulo. Agora vamos fazer a ponte para o segundo capítulo. Falou em família também, unidade, né? Marido e mulher. Eu aprendi uma vez com um professor meu, o sistema de referência funcionando, né? Que o casal, para dar certo, tem que gastar menos tempo olhando um para o outro e mais tempo olhando na mesma direção. Porque quando fica, né, olhando muito um para o outro, acaba brigando. Mas quando olha os dois na mesma direção, acabam ficando junto. Então, esse é um problema que nos divide muitas vezes. Na família é muito fácil ver, né? Como é que fala, né, aquela coisa de vamos discutir a relação. Vamos discutir a relação. Sabe o que dá quando discute a relação em geral? Dá zebra. Fica discutindo a relação, aí dá zebra. É melhor discutir o que tem que fazer. Aí junta. Eu acho que Deus nos tem a dar uma lição com isso. Né? Em vez de ficar discutindo a relação, vamos discutir o que tem que fazer. Glória a Deus. Não? Olhar para frente, olhar para frente. O que nós temos que fazer? E aí, no sistema de referência, uma das coisas que a gente pode fazer é distribuir essa palavra. Distribuir essa palavra, porque essa palavra transforma, ela muda vidas. Ela muda vidas. E uma das coisas que eu pensei, eu vou dar uma desafiada nessa turma do Em Cristos. Eu disse, eu trouxe aqui uma biblinha que a gente está fazendo já há 2 anos uma campanha aqui no Brasil. Já foram distribuídas, acho, essas alturas já deve estar em umas 400.000 bíblias, essa aqui. E talvez o Efigênio saiba até o preço. O preço que eu tenho de referência de uma Bíblia dessa é R$ 5,90. R$ 5,90. A gente não pode dar porque 400 Bíblia a R$ 6,00 dá um bom dinheiro, né? Só que não dá lucro. Você pode imaginar, a Bíblia R$ 6,00 dá um lucro, né? Quem quer ficar rico manda fazer Bíblia e distribui a R$ 6,00. Mas o que tem essa Bíblia? Ela é uma campanha que diz para mudar o Brasil com a Bíblia. Mudar o Brasil com a Bíblia. E aqui na frente da Bíblia, a única coisa que ela tem diferente, o pessoal às vezes pergunta se a Bíblia é católica ou evangélica. Eu até hoje não encontrei nenhuma Bíblia evangélica e nenhuma Bíblia católica. Olha aí, ó. Não tem, a palavra de Deus ela não é para católico. Nem para evangélico, é para todos. Tem que cuidar um pouco desse negócio, Bíblia católica e evangélica. Mas é outra discussão boba que a gente faz. Ou é Bíblia ou não é Bíblia. Porque no tempo do Novo Testamento, quando eles falavam da palavra de Deus, eles não discutiam isso. Eles simplesmente citavam o que havia na época, que era o Antigo Testamento. Nem estavam preocupados com o tamanho do cânone. A Bíblia, que por enquanto está incompleta, diz, é assim que eles falavam? Não. É a palavra de Deus, diz. Essa discussão nós inventamos. Mas aqui tem valores, base para a família, igreja e sociedade. E alguns dos valores foram citados aqui. E esses valores são comuns. Esses são valores de Deus para o ser humano. Tá? Por exemplo, o amor. Parece um negócio meio bobo, amor, né? Mas sem ele não se vive.
Sem Ele não se vive. E Jesus, a grande mensagem dele foi qual? O resumo da lei é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus ensinou a amar. Então, essas coisas, às vezes a gente não tem amor. Fala para o patrão amar o seu funcionário. Ou fala para o funcionário do sindicato que tem que amar o patrão. Agora os dois têm que amar um ao outro. Então, amor. Outro valor, educação, ser educados. Né? E o que faz aqui? Não faz nenhum grande discurso, só cita alguns versículos. Por exemplo, ensinemos a palavra de Deus aos nossos filhos. Aí eu educo o filho. Não é fácil assim. Esperança. Esperança. E aí depois tem perdão, nova vida. Né? Esses valores são valores sem os quais a vida humana se torna impossível. Sem os quais a vida humana se torna impossível. Valores. Né? E aí eu fechar, porque eu acho que eu já passei do meu tempo, né? Eu queria ficar nesse tema da esperança. Esse ano é o ano da Bíblia no Brasil. Né? De 10 em 10 anos a gente celebra isso. É uma celebração proposta pela sociedade bíblica, muitos aderem, outros não, né? E a gente oferece para todos, né? que pegue. Eu fui, por exemplo, nas igrejas evangélicas, a gente manda carta para a liderança da igreja, pede que ela celebre. Para a igreja católica, eu fui falar lá na CNBB com o secretário-geral. Ele disse, esse ano é o ano do laicato na igreja, e os leigos ler a Bíblia é uma boa, diz ele, então vamos aderir. Mas nenhum de um lado nem do outro faz grande esforço. Agora, esperança é um negócio que o nosso país está precisando. Está um desespero, não está? Está bom olhando para frente? E o pessoal diz, como é que vai ser o ano? Como é que vai ser? Né? E aí, esqueçam ideologia, esqueçam partido político, né? Esqueçam um pouco, mas pense um pouquinho para frente. Vai melhorar? Vocês acham que vai melhorar até as eleições? E logo depois da eleição vai melhorar? O que está faltando agora, então? Esperança. Mas esperança, quem nos dá é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então volta, a esperança, ela precisa para a vida. Ela precisa para a vida. E a esperança, ela não é que ela resolve o problema, mas ela é o pano de fundo que ajuda a enfrentar o problema. E Deus nos dá uma viva esperança em Cristo. Aleluia. Porque Ele diz que Cristo já venceu o maior problema. Qual é o maior problema? A morte. E se Ele venceu a morte por nós, não precisa ter medo, nem que morra, não morre, porque Ele vai ressuscitar. Então dá para ter esperança. Então essa é a mensagem. E a Bíblia traz essa esperança, traz essa mensagem. Isso que eu pensei compartilhar com vocês nesse momento e entusiasmar vocês em torno. Vamos então fazer o resumo do que eu falei? Eu fui muitos anos professor, assim. Qual a primeira coisa? Todos devemos olhar para quem? Qual é o elemento mais importante do meu sistema de referência? Por que essa palavra é tão importante? Quem é essa palavra? É Cristo. E aí, como essa palavra é Cristo, eu quero que essa palavra chegue a todos. Eu reparto essa palavra. E ela traz a mensagem mais importante que ela pode trazer para o nosso país hoje. Amém? Amém. Glória a Deus.